Pessoal, vamos lá, direto ao ponto, tá? Sem enrolação. Queria chamar a atenção só para a apostila, ó, que tá no canal lá, tá vendo? Apostila muito bonita, tá bom? Além de bonita, com conteúdo, tá bom? Então a gente perdeu tempo confeccionando a apostila, tá bom? Indo atrás de questões ali que são prevalentes na prova no tocante a esse tema aqui que a gente vai abordar hoje, beleza? Então preciso que você baixe a apostila, acredite que a gente vai gabaritar as questões específicas da prova, são as 70 questões que vão te botar dentro desse concurso aí, beleza? Acredite em você, tá certo? Vamos lá. Pessoal, então essa parte aqui de legislação previdenciária está dentro do seu edital na parte de conhecimentos específicos, tá certo? Cai em prova e a gente precisa aprender a fazer as questões e conhecer sobre o assunto, beleza? A gente precisa dominar o assunto, tá certo? A partir de agora a gente vai mudar a metodologia, a gente vai intensificar, tá? As questões, as resoluções, porque está chegando a data da sua prova aí, beleza? Vamos lá, sem enrolação, direto ao ponto. Vamos lá. Questão número 1, tá bom? Da banca Sebrasp, tá certo? Uma questão 2014 para analista legislativo, tá bom? Questão, a banca te dá uma afirmativa e pergunta se essa afirmativa é certa ou errada, tá certo? Vamos lá. Acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julgue o item que se segue, tá certo? Vamos lá. O direito previdenciário é classificado como ramo do direito privado, tendo reconhecida pela doutrina majoritária sua autonomia didática em relação a outros ramos do direito. Pessoal, questão errada, tá certo? O direito previdenciário, tá bom? Ele não é ramo do direito privado, tá bom? Ele é um ramo do direito público, tá certo? E eu quero que você grave para a prova o seguinte, veja. A grande característica do direito privado aqui é o seguinte, é que ele é autônomo, certo? Então o direito previdenciário ele é autônomo e não é um ramo do direito privado, beleza? Então o direito previdenciário ele é autônomo, tá certo? Até aí a questão está correta, mas ele não pertence ao ramo do direito privado, beleza? Vamos lá, avançando. Vamos lá, avançando, tá? Então vamos lá, pessoal, questão número 2, Sebrasp, tá bom? De 2002, para consultor legislativo. Vamos lá. Julgue o item seguinte relativo à legislação previdenciária. Observe que esse tema que está no seu edital lá, de legislação previdenciária, ele cai, tá bom? Vamos lá. Como regra geral, no âmbito do direito previdenciário, o conflito de normas jurídicas é resolvido pela aplicação da regra que menos custos acarrete o INSS. Pessoal, se você assistiu a aula que a gente deu sobre legislação previdenciária, tá bom? Você vai perceber que quando há conflito de normas, a gente aplica a hierarquia, né? A hierarquia da pirâmide de Kelsen, né? Inclusive na aula lá tem uma pirâmide, né? Então quem está lá no topo é a Constituição Federal. Então a norma que tem a hierarquia superior, ela prevalece sobre a norma que tem a hierarquia inferior, beleza? Então quando há um conflito de normas, o que vai prevalecer é hierarquia, tá bom? E não tem nada a ver com custo ao INSS, beleza? Então questão errada, marca aí, questão errada, beleza? Questão número 3 da Sebrasp, 2002 também, para consultor legislativo. Julgue o item seguinte relativo à legislação previdenciária. As normas previdenciárias são aplicáveis em todo o território nacional, alcançando brasileiros e estrangeiros neles residentes, de acordo com as regras determinadas no determinado plano de custeio e benefício e outras atinentes à espécie. Perfeito, perfeito. Questão correta. É o que está na Constituição. Marca aí. Questão correta. Questão tranquila. Beleza? Vamos lá, avançando. Questão número 4, Sebrasp 2014, para analista legislativo. Vamos lá. Acerca da legislação previdenciária, especialmente no que se refere às suas fontes, autonomia, vigência e interpretação, julgue o item que se segue. As fontes formais do direito previdenciário incluem a Constituição Federal e as leis 8212/91 e 8213/91. Perfeitamente. Se você assistiu a aula que está lá no canal, no YouTube, você viu que a gente falou sobre isso aí, tá bom? Quando a gente vai lá para fontes da legislação previdenciária, tem lá ó, a Constituição Federal e a lei 8212 e 8213/91. Beleza? Não vacila, questão de graça essa aí, certo? Vamos lá. Questão número 5, também da Sebrasp. Então a gente vai bater aqui, focar na Sebrasp, tá bom? A gente vai para gabaritar essa prova na parte de conhecimentos específicos, tá bom? Confia na gente. Vamos lá. Uma questão 2002, também para consultor legislativo. Vamos lá.
Julguem o item seguinte relativo à legislação previdenciária. Observe que cai questão sobre a legislação previdenciária. Qualificam-se como fontes materiais do direito previdenciário, além da Constituição, os fatores econômicos e históricos que justificam e condicionam o processo legislativo. Pessoal, se você assistiu a aula lá, você vai perceber que a Constituição, tá bom? E se você for ver também na parte de comentários da apostila, né, a Constituição é uma fonte formal, tá bom? Então, fator econômico, histórico e político, né, que são fatores materiais, mas a Constituição, as leis, as normas são fontes formais, tá bom? Então, grava aí, falou em fator econômico, falou em fator histórico ou político, são esses que são fontes materiais, mas a Constituição é a fonte formal. Tá aí o erro da questão, beleza? Então, questão errada, beleza? Vamos lá. Questão número 6, questão do INSS aí 2003, beleza? Acerca da legislação previdenciária, julguem o item a seguir. A Previdência tem caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão tripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores e do governo nos órgãos colegiados. Pessoal, se você está acompanhando o canal aí, você mata essa questão de cara, né? Porque veja, a gestão da Seguridade, né, da Previdência, ela é quadripartite, está lá no artigo 94, tá bom? Então ele erra aí, a questão erra, ou te induz ao erro quando fala tripartite. Então questão errada. Então perceba que a gente está focando no que está na prova, né? Se você pegar nossas apostilas lá, assistir a aula, né, as questões oficiais aí do Sebrasp, a gente vai em cima, beleza? Vamos lá, confia. Questão número 7, questão da Sebrasp, tá bom? 2016, a questão recente. Último concurso do INSS para técnico do Seguro Social, tá bom? Vamos lá. Com relação ao conteúdo e autonomia da legislação previdenciária, julguem o item abaixo. Lei complementar editada pela União poderá autorizar os Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões específicas relacionadas à Seguridade Social. Pessoal, questão correta, está lá no artigo 22 da Constituição, na parte do Seguridade Social, parágrafo único, beleza? Mediante lei complementar, a União poderá autorizar Estados e o Distrito Federal a legislar sobre questões relacionadas à seguridade, beleza? Apesar de ser competência exclusiva da União, tá bom? Mas mediante lei complementar, a União poderá autorizar Estados e Distrito Federal a legislar sobre Seguridade Social, beleza? Então, questão correta, beleza? Pessoal, aqui é o momento agora de prestar atenção na aula, tá bom? Porque quando você baixar a apostila, a gente botou lá o gabarito comentado, então você vai ler, ao final da aula você vai, é claro, reler ali o gabarito comentado, tá bom? Ou se você for mais perspicaz, inteligente, antes de vir para a aula de resolução, você já vai baixar a apostila lá e vai resolver as questões, beleza? Então a ideia, você fixa mais se você, antes da aula, né, baixa a apostila e tenta resolver as questões, beleza? Vamos lá. Questão número 8 e última questão, tá bom? Para a gente finalizar e matar logo isso aqui. Questão também da Sebrasp, 2003, para técnico do Seguro Social do INSS, beleza? Vamos lá. Acerca da legislação previdenciária, julguem o item. Entre as várias situações cobertas pela Previdência Social, está a concessão do salário família e do auxílio reclusão para os dependentes dos segurados que recebam remuneração até o teto de contribuição do INSS. Pessoal, questão errada. Se você olhar lá o artigo 201 da Constituição Federal, esses dois benefícios aí, ó, salário família e auxílio reclusão, são para segurados, apenas para segurados de baixa renda. Beleza? Então, o salário família e o auxílio reclusão são benefícios concedidos aos segurados de baixa renda. Está lá no artigo 201 da Constituição, tá bom? Então, questão errada. Beleza? Avançando, direto ao ponto, a gente vai matar e fechar essa prova na parte de conhecimento específico, tá bom? Não desiste. Foco. Vamos lá.